Essa semana estamos entrevistando aqui o professor Zezito Araújo, historiador, escritor, ele que está lançando Quilombo dos Palmares, Negociações e Conflitos. Sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que será uma ótima contribuição, principalmente porque é dirigido a um público de adolescentes, é isso, professor? Adolescentes, os estudantes do ensino básico, não é? E esse livro foi consequência de toda uma experiência minha enquanto educador. E de provocação também. E de provocação também, que eu passei por várias situações, e essas provocações, né, esses diálogos, acho que faz com que a gente cresça e reflita nas posturas que a gente toma. Então, diante disso, eu resolvi escrever um livro numa linguagem acessível ao estudante, aqueles que visitam também a Serra da Barriga, recriando imagens e momentos. Se você adquire qualquer livro sobre a história do Quilombo dos Palmares, a única imagem que você percebe é de Domingos Jorge Velho. Ai, meu Deus, que personagem. Não existe, personagem. Não existe outras imagens. Então nós começamos a criar a imagem de Aquatune, que foi a fundadora do Quilombo dos Palmares. Criamos a imagem de um dos personagens mais importantes, Ricardo, do Quilombo dos Palmares. Evidentemente eu não quero diminuir a imagem de Zumbi, mas Ganga Zumba. Ganga Zumba, ele consolidou o Quilombo dos Palmares. Ele teve Mas havia uma discussão ideológica, diga-se passagem, dentro do movimento, né, negro, que era a história de Ganga Zumba versus Zumbi, né? Isso está superado, professor? Está superado porque é parte da dinâmica dos movimentos sociais. Eu acho que quando a gente traz essas discussões de divergências internas dentro dos movimentos, principalmente do movimento social, há um pouco de negativismo, ou dizer, olha, vocês não podem avançar porque vocês estão brigando entre si. Qual o movimento social que não há conflitos internos? Dialética é isso. A dialética é isso, faz com que a gente cresça. E foi essa dialética que mostrou que Ganga Zumba, ele é tão importante no Quilombo dos Palmares quanto o Zumbi. Por que ele se torna uma pessoa tão importante? Porque ele foi capaz de mostrar ao Império Holandês e ao Império Colonial Português a capacidade de negociação. Pois é, acho que talvez por isso ele fosse mal visto, porque ele era o melhor negociador, né? O melhor negociador. Talvez não tão bom guerreiro quanto o Zumbi. Quanto o Zumbi, mas foi um negociador. Negociou com o exército colonial holandês, aqui a partir de 1630. Depois da expulsão dos holandeses, ele negociou até 1678, quando houve o rompimento entre o grupo dele e o grupo de Zumbi, quando ele foi assassinado. Eu acho que isso é dinâmico, a própria dinâmica dos movimentos sociais. Então a gente traz essa nova releitura do Quilombo dos Palmares. A terra, Ricardo, o que levou à destruição do Quilombo dos Palmares não foi a busca da liberdade dos homens e das mulheres que trabalhavam no engenho, que eu não gosto muito de utilizar o nome negro fujões, porque no meu entendimento eles não estavam fugindo, eles estavam buscando a liberdade. Você estava subordinado a um trabalho explorado, então você estava buscando, até porque no continente africano eles já tinham esse conhecimento. Denominação, né? Eles ferravam, né? Ferravam. Negros que conseguiam escapar da prisão, porque era uma prisão, né? E botavam F, né? Negro fujão. Né? Então, veja, a terra foi um dos maiores, ou talvez o primeiro motivo para a destruição. Por que isso? Eu li um livro de um dos maiores geógrafos do meu entendimento de Alagoas, o professor Ivan Fernandes Lima. Ele escreveu um livro que eu espero que um dia seja publicado, Quilombo dos Palmares, a Liberdade, e tem a parte da geografia, onde ele coloca a área do Quilombo dos Palmares, segundo a pesquisa do professor Ivan Fernandes Lima, é de 14 mil quilômetros quadrados. Uhum. Pega todo o nosso litoral, vai o agreste de Garanhuns, entendeu? E ele traz essa realidade, e onde ocupava as melhores terras. A área contígua. A área contígua e as melhores terras, que na época você não tinha uma grande tecnologia, você utilizava a área do Massapê, onde os quilombos estavam. Então, veja, você tinha nessa área homens e mulheres que buscaram a liberdade e construíram nesse território uma sociedade oposta à sociedade colonizadora, Ricardo. Onde você tinha nessas terras uma prática da agricultura de subsistência, que inclusive subsidiava e alimentava as pessoas do engenho. Porque o trabalhador escravizado e escravizada do engenho, ele trabalhava aproximadamente quase 9 ou 10 horas por dia.
Então não tinha tempo para plantar e nem tinha terra. Quem era que produzia para os engenhos? Eram os mucambos. Então eles já tinham a terra preparada para o plantejo da cana-de-açúcar. E a historiografia não faz essa releitura. Então, nesse sentido, eu quero dizer para você que negros e negras, quilombolas, eles eram e foram protagonistas da história do Brasil. Veja só, e só mais de 100 anos depois, né, da abolição da escravatura no Brasil, é que Zumbi dos Palmares, em 1996 ou 1997... 1997. Foi considerado um herói da pátria. Né? Herói nacional. Ou seja, mais de 100 anos depois. E ainda estamos aqui discutindo uma história que é desconhecida pelas nossas crianças, né? Eu me lembro, você falando, professor, e eu me lembrando que era um capítulo, né? Era um capítulo num livro de história, a gente falar sobre a escravidão no Brasil. Um capítulo acabou, passou e não passou, né? Ricardo, não se falava da escravidão no Brasil, se falava da princesa Isabel, da abolição, que é mais terrível. Era heroína. Era heroína, não se falava da escravidão, se falava da abolição com a princesa Isabel. Eu enquanto ativista do movimento negro, inclusive o 20 de novembro, ele foi criado para fazer uma oposição 13 de maio, mas o movimento negro jamais pode esquecer o 13 de maio. Porque o 13 de maio, ele reafirmou a condição de subalternidade e colocou toda a população negra legitimada na periferia da sociedade brasileira. Se você não começar a dialogar com esse 13 de maio, você não vai entender a situação contemporânea também da população negra. O 13 de maio foi a única lei que só tinha dois artigos. Único. Quer dizer, está abolida a escravidão no Brasil? É só. Não é? E por outro lado, todas as leis abolicionistas tinham mais de 100 artigos. Todos os artigos eram voltados para garantir a propriedade privada, e a propriedade privada é que se liga a terra e os escravizados, para os senhores de engenho. Professor, eu lembro, e tem uma frase que é interessante, que circulou no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, a capital do Império, depois a capital da República, né? Após enfim, a abolição da escravidão. A liberdade é negra. E não era, né? Mas, enfim, a liberdade é negra, mas a igualdade é branca. Eu vou lhe fazer uma provocação. Machado de Assis, o negro, só aparece como negro, né, no Brasil. É o maior nome da literatura do Brasil em todos os tempos e muito dificilmente o Brasil vai produzir um escritor daquele tamanho. E era até um dia desse, né? Enfim, clareado, embranquiçado. Isso é muito simbólico, né? Inclusive mostrando que independe de condição intelectual e social o racismo. A gente volta daqui a pouco. Até já.